Lembrando que esse momento é o momento de você compartilhar essa live. Exatamente, você compartilha nos grupos que você participa, você compartilha no teu Face normal, você marca os teus amigos aqui nos comentários, convida para assistir com você, certo? Tem um link do YouTube, tem um link do Facebook, é o momento de você compartilhar. Eu quero mandar um abraço para o nosso amigo especial que está lá em Rio Branco do Acre, é o Rony. O Rony já foi membro da nossa igreja, está afastado faz alguns anos, não é, Rony? Mas ele está acompanhando através da Igreja Central de Porto Velho, ele está ligado nos cultos, está acompanhando, estamos conversando, e eu quero mandar um abraço então para o Rony, está lá no Acre nesse momento. E o meu abraço especial também vai para a dona Valdete, a mãe da Alcione, sogra do Johnson. O Johnson e a Alcione é um casal que estamos estudando a Bíblia. A dona Valdete daqui a pouco vai estar assistindo, não ao vivo, mas ela vai assistir, e eu quero deixar o meu abraço especial, carinhoso, para a senhora dona Valdete, ok? Aqui temos alguns amigos comentando, a Andréia Assunção, a Tânia Barbeto, o nosso amigo Fabiano Sérgio, e o Bernardo de Almeida, são pessoas que estão conectados aí, receba o nosso abraço, e vamos juntos estudar a Bíblia essa manhã, tá certo? Eu queria poder mandar um abraço para todos, falar o nome de cada um, mas o tempo não permite, e essa manhã estamos aqui com a missão especial de estudarmos a Bíblia, amém? E eu convido você então a pegar a tua Bíblia, se você não pode estar com ela agora, se você está em algum local sem a Bíblia, e não pode tirar a tela do celular que você está assistindo, se você puder anotar a passagem, conferir em casa, ok? Mas você que pode, pegue agora a tua Bíblia para a gente estudar juntos, tá? O tema de hoje se chama Eis que vos enviarei o profeta Elias. Esse final de semana é um final de semana especial, é o final de semana da igreja missionária, e louvado seja Deus por essa iniciativa do pastor Mário Sérgio Calegão, de destinar esse final de semana para a missão. E assim é em todas as igrejas, né, da nossa associação, e louvado seja Deus por isso. Então esse final de semana falaremos sobre a nossa missão. E esse sábado o tema é exatamente esse. E nós vamos usar, para o estudo dessa manhã, a última profecia do Antigo Testamento. Você sabe em qual livro está a última profecia? É isso mesmo, está no livro de Malaquias. Então pegue a sua Bíblia agora e vá para o livro de Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. Fica vizinho do livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. É bem ali coladinho. Então você abra a sua Bíblia no livro de Malaquias. E nós vamos ler o livro de Malaquias no capítulo 3, no verso 1. É o primeiro verso que vamos ler esta manhã, certo? E está escrito assim: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Você observa nesse texto de Malaquias que antes que o Senhor venha a seu templo, um mensageiro seria enviado para preparar o caminho para o Senhor. E aqui o Senhor é chamado de anjo da aliança. Você vai encontrar ele sendo relatado de outro nome ao longo do Antigo Testamento. O anjo da sua presença, o anjo do Senhor, e aqui o anjo da aliança. É o próprio Jesus Cristo. Ele falou com Josué, falou com Moisés, falou com os pais de Sansão, falou com Gideão, falou com Abraão. Você vai encontrar ele em alguns registros bíblicos ali no livro de Gênesis e ao longo do Antigo Testamento. Aqui ele é chamado de anjo da aliança. É o próprio Jesus Cristo, é o próprio Senhor. Mas antes que ele viesse ao seu templo, um mensageiro seria enviado. E esse mensageiro prepararia o caminho para o Senhor. E nós vamos ler um pouco mais a respeito desse mensageiro, aqui no capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 agora, no verso 5 e o verso 6.
Acompanha aí na sua Bíblia. Malaquias 4, versos 5 e 6. Está escrito assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha que coisa interessante. O profeta Elias seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. Você sabe que quando Malaquias escreveu essa profecia, o tempo de Elias, o profeta Elias já havia passado. Elias já havia sido levado ao céu. Você sabe, ele foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Mas Malaquias aqui está dizendo que antes do grande e terrível dia do Senhor, seria enviado o profeta Elias. E esse profeta Elias teria uma missão especial. A missão de voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E eu quero que você acompanhe comigo, você mergulhe comigo agora na Bíblia para a gente identificar esse Elias. Que Elias é esse que seria enviado? E eu quero que você vá comigo para o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Nós vamos, aqui no capítulo 1, ler algo acerca desse Elias, que seria enviado a fim de preparar o caminho para o Senhor, a fim de voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Você está em Lucas, no capítulo 1, do verso 15 em diante, do 15 ao 17. O assunto aqui está falando de João Batista. E no verso 15 nós lemos assim: Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha que coisa maravilhosa. Aqui no Evangelho de Lucas, João Batista é identificado como aquele Elias que viria e prepararia o caminho para o Senhor. Você percebeu que Lucas praticamente fez uma conexão direta com o texto de Malaquias? Eis que vos enviarei o profeta Elias, que vai preparar o caminho para o Senhor, antes do grande e terrível dia do Senhor, e converter o coração dos pais aos filhos. Você lembra que acabamos de ler? Lucas aqui está fazendo praticamente uma ligação direta com aquele texto. Então aquele Elias que viria é exatamente João Batista. E você sabe que João Batista preparou o caminho para Jesus. A missão de João Batista era exatamente preparar o caminho para o Messias. E quando o Messias assumiu a missão, João Batista diminuiu, saiu de cena. Não importa que eu diminua e que ele cresça. E assim foi. Mas para confirmar, vamos olhar o que Jesus falou a respeito de João Batista. Agora você vai comigo para o livro de Mateus. Volta para o Evangelho de Mateus. O primeiro evangelho aí da Bíblia que você tem na sua mão. O Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Aqui é o próprio Jesus. Ali em Lucas, era Lucas relatando, mas aqui em Mateus são as palavras de Jesus Cristo no capítulo 11. Capítulo 11, nós vamos ler o versículo 10. Mateus 11, 10 está escrito assim: Este é de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Você percebe que agora, Jesus Cristo falando a respeito de João Batista, ele faz agora uma conexão direta com Malaquias 3:1.
o mensageiro que seria enviado. Então, quando Malaquias, naquela última profecia do Antigo Testamento, ali no capítulo 3 e capítulo 4, descreve que o mensageiro seria enviado para preparar o caminho para o Senhor, nós vemos aqui Jesus Cristo confirmando que esse mensageiro é João Batista, o Elias que seria enviado antes do grande e terrível dia do Senhor. Lucas confirma isso, e aqui em Mateus também é confirmado pelas palavras de Jesus Cristo. Tranquilo até aqui? Eu quero te convidar a ir agora para o livro ainda de Mateus, só que o capítulo 17. Vamos colocar um tempero a mais nesta equação. Vá para o capítulo 17 do livro de Mateus. São palavras de Jesus Cristo ainda. Mateus capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 10. Mateus 17, a partir do verso 10. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Presta atenção na resposta de Jesus. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos digo, declaro, que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Olha que tempero é colocado nessa equação. Jesus confirma que Elias virá, mas que Elias já veio. Como resolver então essa questão? Nós sabemos que quando Jesus assumiu a missão, o ministério, Elias, João Batista, que veio no poder de Elias, de acordo com Lucas, no capítulo 1, João Batista saiu de cena e agora Jesus estava iniciando a sua missão. Mas aqui Jesus deixa claro que Elias ainda virá. Quando ele fala Elias virá, ele está se referindo ao futuro, aos dias futuros ao próprio Jesus. Mas ele também diz que Elias já veio e foi feito tudo quanto quiseram com ele. E você sabe que João Batista foi decapitado numa festa, numa comemoração, num banquete. Ele foi decapitado para alegrar aqueles que ali estavam. Mas aqui surge essa questão: se Elias virá, está no futuro, e é Jesus que falou, mas ele disse também que Elias já veio. E nós já confirmamos que nas palavras de Jesus, em Mateus 11, e nas palavras de Lucas, no capítulo 1, nós vemos que João Batista era, de fato, aquele Elias que seria enviado. A questão agora é: quem é esse Elias que virá? Quem é esse Elias que está no futuro, segundo as palavras, as próprias palavras de Jesus Cristo? Para tentar entender, resolver essa equação, eu convido você a voltarmos para o livro de Malaquias, para nós verificarmos ali um pouco mais de como seria a missão desse Elias. Então retorna para o livro de Malaquias, é aí vizinho de Mateus, e nós vamos lá para o capítulo 4 novamente. Vamos ler novamente aquela profecia, só que vamos ler agora a partir do verso 4, certo? A partir do verso 4 nós vamos ler a mesma profecia lá em Malaquias, e está escrito assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E então vem o verso 5 que já lemos, e vamos ler novamente. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui nós percebemos uma coisa interessante. Quando Lucas falou a respeito de João Batista, identificou ele como o Elias que estava profetizado, ele declarou que João Batista ia preparar, habilitar um povo para o Senhor.
E amigos, aqui em Malaquias, no verso 4, a profecia diz: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, dos estatutos e juízos. E eu convido você agora a refletir como que funciona a habilitação para alguma coisa. Vamos usar o exemplo do trânsito. Você que já tirou a sua CNH, né, Carteira Nacional de Habilitação. Você que está tirando agora, você que já tirou há muito tempo. Como que funciona a sua habilitação para esse processo? Você é habilitado nas leis de trânsito. Você aprende a dirigir, certo? Você aprende a dirigir o carro e você aprende a dirigir esse carro de acordo com as leis de trânsito. Isso se chama habilitação. Então esse Elias que viria antes de Jesus, o objetivo era habilitar o povo. Habilitar em quê? Nas leis, preparar um povo para encontrar com o Senhor. E nessa última profecia, lá do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, o convite é exatamente esse: lembrai-vos das leis de Moisés, da lei de Moisés, o meu servo, os estatutos e os juízos. E fica então uma questão: quem são esses pais? Quem são esses filhos? Converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. Será que a Bíblia pode nos dar alguma orientação? Eu quero te convidar a ir comigo para o livro de Atos. O livro de Atos, no capítulo 7, é aquele sermão de Estevão antes de ser apedrejado. E aqui Estevão faz um longo discurso. Ele chama Abraão de pai. E ele também, no verso 51, Atos capítulo 7, verso 51, nas palavras de Estevão, ele diz assim para o povo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Ele se refere aos pais aqui como os pais da fé da nação, os pais da nação. O início do capítulo 7, ele liga diretamente com Abraão. Então esses pais são os pais da nação de Israel, os pais da nação judaica, os pais da fé, os pais que iniciaram essa jornada da fé, que Deus chamou iniciando com Abraão. Mas e os filhos? Quem seriam esses filhos? Será que a Bíblia nos ajuda a compreender quem são esses filhos? Nós acabamos de ver que os pais, a Bíblia também se refere a esses pais como os pais da fé, os antigos, os pais da nação. Mas vamos agora para o livro de Isaías, no capítulo 58. É lá pelo meio da Bíblia, um pouco depois do meio da Bíblia. No capítulo 58 do livro de Isaías. É um verso muito conhecido, o verso 12. E eu quero que você leia comigo. Se você não está com a Bíblia, anote as passagens para você conferir na sua casa. Verso 12, capítulo 58, Isaías diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Quem são esses filhos? Os filhos da nação, os filhos da fé, os filhos que levariam adiante a bandeira da fé. E esses filhos têm uma missão, e a missão é edificar as ruínas antigas, os fundamentos, reparar as brechas das antigas gerações, reparador de veredas. Esse filho tem uma missão especial, e nós vamos voltar a falar sobre essa missão daqui a pouco, mas no momento você percebe que os pais são os pais da nação, os pais da fé, os pais que iniciaram a jornada da fé lá com Abraão, de acordo com Atos 7, nas palavras de Estevão. Amigos, eu quero chamar você a refletir numa situação que é real. Você pode conferir por si só. Se você observar hoje, os judeus, por exemplo, os pais da fé, os pais, isso aqui nós recebemos através deles, eles aceitam somente o Antigo Testamento.
Se você observar a Bíblia hebraica, ela só contém do Gênesis ao Apocalipse. A ordem dos livros não é a mesma que nós temos na nossa Bíblia, mas os livros são os mesmos. O que está escrito é o mesmo. Então, os judeus, eles aceitam somente o Antigo Testamento, de Gênesis até o livro de Malaquias. Os pais da fé. Os pais, sim, são eles, e só aceitam o Antigo Testamento. Se você olhar os evangélicos aceitam somente o Novo Testamento. Reflita comigo, você aí que é evangélico. É verdade ou não é verdade? O que as pessoas dizem na sua igreja? Que o Antigo Testamento foi abolido, que não vale mais, que agora é só o Novo Testamento. Sabe o que acontece quando eu aceito só o Antigo Testamento? As coisas perdem o sentido. Sabe o que acontece quando eu aceito somente o Novo Testamento? Surgem um monte de brechas, as coisas ficam sem entendimento, porque eu rejeitei o Antigo Testamento. E é exatamente isso que está acontecendo no mundo. Os judeus aceitam só o Antigo. Os evangélicos, os filhos da fé, aceitam somente o Novo Testamento. Mas qual é a missão do Elias que viria? Você lembra? Converter o coração dos pais aos filhos. O coração dos filhos aos pais. Eu quero dizer para você que a igreja adventista do sétimo dia, ela aceita, defende e prega tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Não tem como separar. Os dois estão totalmente ligados. Se eu separar, eu perco a palavra de Deus. A Bíblia perde o sentido. Quando eu rejeito o Antigo Testamento e fico somente com o Novo, e surgem brechas, falta um entendimento, sabe o que acontece? Existe um especialista no mundo de enganar, especialista em engano, Satanás. Ele fornece subsídios para preencher essas lacunas em branco, para preencher essas brechas em branco, e surgem verdadeiras abominações do ensino bíblico. Coisas que não fazem o menor sentido. O Elias que viria, ele tem a missão de converter o coração dos pais aos filhos. É chamar os pais da fé a se unirem com os filhos da fé. Os que aceitam só o Antigo Testamento, que aceitem também o Novo Testamento. Aqueles que aceitam o Novo Testamento, que aceitem o Antigo Testamento também. E sabe quem é que está no mundo pregando isso, chamando as pessoas a aceitarem dessa maneira? O Adventismo. Igreja Adventista do sétimo dia. Se você observar comigo o livro do Apocalipse, no capítulo 11, no verso 3 e no verso 4, você vai perceber, leia comigo, que a palavra de Deus, ela é chamada das duas testemunhas. Apocalipse 11, no verso 3 e no verso 4, nós lemos assim: darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Olha que coisa maravilhosa, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, aqui em Apocalipse são chamados das duas oliveiras, os dois candeeiros, certo? As duas testemunhas que estão em toda a terra. Amigos, a Bíblia, contra a Bíblia nós não temos desculpa. Que desculpa eu e você temos para dar como contra a Bíblia? A existência da Bíblia hoje é o maior milagre que nós podemos contemplar. Esse livro começou a ser escrito há cerca aproximadamente 4.000 anos atrás. Lá com Moisés, 3.500 anos, 4.000 anos atrás. E chegou até hoje. Você sabe, não era dessa forma, não era organizado da maneira como está organizado agora. Esse livro em sequência, bonito. Tem gente que aqui em casa tem mais de 10 Bíblias. Tem, você sabe que tem. No mínimo, a maioria das casas tem 2 Bíblias. As que não tem nenhuma, tem uma, pelo menos. E a existência desse livro, esse livro tendo chegado até nós, é um verdadeiro milagre. Mas o Antigo e o Novo são chamados aqui das duas testemunhas. Estão em toda a terra.
Nós não temos desculpa, principalmente nos países onde a Bíblia é liberada. Nós não temos desculpa. Hoje nós podemos entender as profecias, nós podemos entender o plano bíblico de uma maneira extraordinária, nós não temos desculpa. E eu pergunto para você, de repente você que está lutando aí para aceitar, está resistindo, qual desculpa você está usando para resistir à Bíblia, à palavra de Deus? É hora de baixar a guarda e permitir que Deus faça essa obra que Ele quer fazer na tua vida. E a obra que Ele faz é através da sua palavra. O Espírito Santo, quando vem para a vida de uma pessoa, Ele vem através da palavra de Deus, Ele leva a pessoa para a palavra de Deus. Se você olhar a história de Felipe e do eunuco, o Espírito Santo não fez um sinal extraordinário lá para o eunuco. Ele simplesmente colocou Felipe no caminho do eunuco para estudar a Bíblia com aquele eunuco. Você percebe? Quando Jesus apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, Ele não fez ali um milagre sobrenatural, Ele deu um estudo bíblico para os discípulos. E Ele usou o quê? Lucas 24, verso 27. Ele começou por Moisés e passou por todos os profetas. Esse é o método bíblico de Jesus Cristo, de estudar a Bíblia. Ele não fez algo sobrenatural, Ele levou aqueles discípulos para a palavra de Deus. E é isso que o Espírito Santo faz. João 16, verso 13, diz que o Espírito Santo guia na verdade. Ele guia a pessoa na verdade. E João 17, verso 17, Jesus disse o quê? Que a palavra de Deus é a verdade. Querido amigo, e aqui a Bíblia identifica então o Antigo e o Novo Testamento como as duas testemunhas que Deus tem nessa terra. Mas você pode me perguntar o seguinte, você pode me perguntar sobre o hinduísmo, as nações que não têm a Bíblia, as nações budistas, hinduísmo, budismo, os muçulmanos, eles não aceitam a Bíblia. Outras nações também que não aceitam a Bíblia. O que você me diz disso? Você pode se perguntar. Amigos, você lembra que a profecia diz, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais? Sim, todos esses povos vieram de uma nação que Deus fundou. Se você olhar Gênesis capítulo 9, no verso 18, vamos lá para o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 9, ali fala sobre os descendentes de Noé. Gênesis capítulo 9, nós vamos ler o verso 18 e o verso 19. Verso 18 e o verso 19 diz assim, ó: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé. E deles se povoou toda a terra. Você pode confirmar isso também no capítulo 10. No capítulo 10, no verso 32. Aí mesmo de Gênesis. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Todas as nações da terra têm origem na Bíblia. O hinduísmo, o budismo, o mundo muçulmano, todas essas nações e outras religiões mais além destas, estou falando as principais, tiveram sua origem na Bíblia. Mas em algum momento da história, algum momento ao passar dos séculos, a história foi mal contada, eles se desviaram da sua origem. E a missão do Elias, que vem e prepara o caminho para o Senhor, é exatamente converter o coração dos pais aos filhos, é chamar as pessoas de volta para a sua origem. A sua origem está aqui na palavra de Deus. Todas as nações da terra estão originadas aqui na palavra de Deus. Não tem nenhuma que surgiu de outra forma. A sua origem está aqui. E a missão desse Elias é converter o coração dos pais aos filhos. É chamar de volta as pessoas para a palavra de Deus. Chamar os judeus? Sim. Chamar os judeus para aceitar o Messias. Aceitar o Novo Testamento. Não é uma tarefa tão simples. Eu já tive em contato, com alguns, e assim, é uma conversa bem calorosa.
Não é uma coisa tão simples mostrar que Jesus é o Messias. Mas a missão é essa. Aqueles que aceitam só o antigo, que aceitem o novo também. Aqueles que aceitam só o novo, que aceitem o antigo também. Olha, vamos ler Apocalipse 14:6. Apocalipse 14:6 fala sobre esse Elias que viria. Fala sobre a missão desse Elias que viria e prepararia o caminho para o Senhor. Lembre, Jesus falou que ele já tinha vindo, era João Batista, mas que também ele estava no futuro. E Apocalipse 14:6, nós lemos o seguinte a respeito desse Elias: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. A missão é mundial, é pregar para o mundo inteiro. É uma nação budista? Esse anjo, esse Elias tem que pregar. É uma nação hindu? Precisa pregar. É uma nação muçulmana? Precisa pregar. A missão é mundial. Agora esse Elias é chamado de anjo. E ele está voando pelo meio do céu. Significa que a mensagem é urgente. Ela precisa ser pregada em caráter de urgência. E se houve um tempo que essa igreja precisa se levantar para pregar com urgência a mensagem que temos, esse tempo se chama hoje. É o dia da mensagem ser pregada com um caráter de extrema urgência. Amigos, e fala do evangelho eterno. O evangelho eterno se resume na lei e no Messias, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O mesmo evangelho que salvou Adão, porque Adão não morreu naquele dia. Um cordeiro morreu no lugar dele e foi feito vestes para Adão e Eva. Por quê? Que ele não morreu naquele dia? Por causa do evangelho eterno que já existia. O plano da salvação já tinha sido elaborado. Qual a diferença deles para nós? Para eles, o Messias estava no futuro. O sangue de Cristo seria derramado em um dia no futuro. Até lá, seria representado pelo sacrifício dos animais. Para nós, o sangue de Cristo já foi derramado há mais de 2000 anos atrás. Porém, a fé é a mesma. O evangelho é o mesmo. É o evangelho eterno. E ele se resume na lei e no Messias. Lembra que Malaquias falou? Lembrai-vos da lei de Moisés. E o profeta Elias viria para preparar, habilitar. E como é que se habilita uma pessoa? Nas leis. E converter o coração dos pais aos filhos. E diante dessa missão, amigos, surge então o povo de Deus. Qual é a igreja que tem no mundo com essa mensagem? É a igreja adventista do sétimo dia. É o Elias que Jesus Cristo citou que viria. É o adventismo, com a missão de preparar um povo para encontrar com o Senhor. Com a missão de lembrar as pessoas que não é só o Antigo Testamento nem só o Novo, mas os dois. É a lei e o Messias junto. Não existe evangelho sem lei e não existe a lei sem o evangelho. É necessário pregar no mundo inteiro. E essa igreja, ela está em mais de 200 países com essa árdua missão de pregar, inclusive em locais onde as pessoas não querem ouvir. E você pode fazer parte disso. Nós podemos fazer parte disso. É um privilégio que Deus nos deu. Participar dessa obra maravilhosa de salvação, de espalhar a mensagem da verdade para o mundo. Sabe? É uma coisa incrível participar disso. Deus poderia ter comissionado os anjos para espalhar essa mensagem, mas Ele chamou você e eu. Ele nos deu a oportunidade de participar. E nós lemos lá em Isaías 58:12, e eu vou ler novamente com você, para você ver a missão dessa igreja. Isaías 58:12, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas, restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. A igreja adventista do sétimo dia tem a missão hoje de lembrar as pessoas das verdades que foram esquecidas,
O sábado é um exemplo, foi trocado pelo domingo, pelo homem, e nós temos a missão de lembrar as pessoas de que o sábado é o dia do Senhor. As pessoas abandonaram as leis de saúde da Bíblia, e a Igreja Adventista tem a missão de lembrar as pessoas que Deus deixou essas leis para que tenhamos saúde. Sim, existem alimentos que podem ser comidos, existem alimentos que não podem ser comidos. Falando de animais, alimento carne, Deus orientou para que você e eu tenhamos saúde, tenhamos uma vida tranquila e boa e possamos desenvolver a nossa fé da melhor maneira possível. Um corpo doente gera uma mente doente. E esse povo agora tem a missão de pregar verdades que foram abandonadas. Esse povo tem a missão de pregar que a alma não é imortal, que não existe uma alminha, um Gasparzinho, um fantasminha gasparado, fantasminha camarada, que sai do corpo e sai por aí consciente. Isso não existe, isso não vem da Bíblia. Essa igreja tem a missão de pregar para o mundo que a ideia da alma imortal não é bíblica, não vem de Deus, ela é satânica. Quando uma pessoa acredita que a alma é imortal, sem saber, ela está praticando necromância. E isso é muito grave, é muito sério. É por isso que o texto diz que a missão desse povo era edificar as antigas ruínas, os ensinamentos antigos, levantar os fundamentos de muitas gerações e reparar as brechas. Lembra do que Malaquias falou? Lembrai-vos das leis de Moisés, que foram dadas no Monte Horebe, a saber, estatutos e juízos. É preciso ensinar as pessoas novamente. Eu quero dizer para você o seguinte: a missão dessa igreja é pregar para quem não conhece a Deus? Sim. Pessoas que não têm conhecimento nenhum de Deus, temos que pregar? Sim. Pessoas que já estão em outras igrejas, temos que pregar? Sim. Por quê? Porque estão vivendo no engano, com todo o carinho e todo o respeito. Estão vivendo coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E a missão dessa igreja é uma missão muito árdua. Se você olhar para o mundo, você sabe que existem 3 maiores religiões. O cristianismo é 1/3. E os outros 2/3 do mundo. Você já parou para pensar a tarefa árdua que é pregar para esse outro 2/3 do mundo? E nesse terço cristão do mundo, só um pequeno povo é adventista do 7º dia e segue a Bíblia de acordo com a vontade de Deus. Você já prestou atenção como a missão é árdua? É grande. Você tem que pregar para quem tem igreja e para quem não tem igreja, para quem tem fé e para quem não tem fé. Lembrai-vos da lei de Moisés, dos estatutos e juízos, é para preparar, habilitar um povo para encontrar com o Senhor. Essa igreja, ela foi estabelecida por Deus como se fosse o Noé do tempo antigo, para avisar o povo que o fim está chegando. Ela foi estabelecida como João Batista, que veio e preparou o caminho para Jesus. Mas agora a missão dela é preparar o caminho para a segunda volta de Jesus, preparar um povo para encontrar com o Senhor, habilitar um povo no mundo inteiro, é mundial, é em todos os países, é pregar a verdade, é pregar a palavra de Deus. E essa missão é urgente. Observa o que está no livro de Joel, Joel capítulo 3, no verso 14. Joel, aí no Antigo Testamento, capítulo 3, no verso 14, nós lemos assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Querido amigo, existem muitas pessoas querendo conhecer a verdade. Deus sabe onde elas estão. Você só precisa se colocar à disposição. Se você se colocar à disposição, Deus vai te usar e milagres vão acontecer. Pessoas vão conhecer a verdade e você vai ser usado por Deus para essa finalidade. Eu me lembro, eu passei agora outubro e novembro na cidade de Manoel Urbano, lá no estado do Acre. Foi o meu estágio de evangelismo da faculdade. Eu curso teologia. 2021 é meu 4º e último ano. 2020 é o ano do estágio. Passamos um tempo numa igreja. E antes de eu sair de manhã para a lida do dia, eu pedia que o Espírito Santo me guiasse, me conduzisse. Eu pedia 2 coisas. Eu pedia para Deus assim: Senhor,
envia uma milícia celestial para encher essa cidade e expulsar os anjos do mal, para que essa cidade seja ocupada pelos anjos de Deus e o mal não impere aqui, que o trabalho não seja atrapalhado. E eu pedia para que o Espírito Santo me levasse por onde eu devia ir. E eu me lembro que um dia, eu caminhando pela rua, um sol de quase 100 graus lá em Manoel Urbano, um sol muito quente. Eu nunca pensei que tinha um local mais quente do que Porto Velho, mas existe, é Manoel Urbano, no estado do Acre. E eu andando pela rua, passei na frente de uma casa, bem na curva de uma rua, e uma irmã me chamou. Eu olhei e tinha uma pessoa me chamando, a irmã Raimundinha, lá da Igreja Central de Manoel Urbano. E ela me chamou e contou a história de um senhor. E era o padrasto dela que morava naquela casa. Eu nem imaginava que ela estaria lá e que aquele pessoal era parente dela. E ela contou que há muito tempo atrás ele havia recebido o livro Grande Conflito. Seu José Cardoso, um senhor, cabelos brancos, quase se aposentando já, havia recebido o livro Grande Conflito. E ela me chamou e me falou dele. Eu falei, olha, eu preciso falar com ele. Chama ele. Ela então permitiu que eu entrasse, conversamos. O homem já era adventista, já conhecia a verdade inteira, a mudança do sábado para domingo, a verdade sobre a alma que não é imortal, a verdade sobre a alimentação. Faltava ali ajustar algumas coisas, e eu conversando com ele, convidei para ir à igreja. Estaríamos fazendo uma série de evangelismo à noite. Ele foi, assistiu às noites, e no determinado culto à noite de evangelismo, eu comecei a falar sobre o batismo. E antes que eu fizesse qualquer apelo, ele se colocou em pé. E ele disse, eu quero ser batizado. Eu nem fiz o apelo direito e ele estava em pé, no meio da igreja. Sabe por quê, querido amigo? Porque estava faltando alguém ir lá. E assim, existem pessoas hoje que estão esperando a tua visita, estão esperando a tua ligação, estão esperando que você se coloque à disposição do Espírito Santo, para que ele te use, a fim de levar a mensagem para outras famílias. Quando uma pessoa recebe a mensagem, não se trata apenas de uma pessoa, se trata da família dela. Quando uma família recebe a mensagem verdadeira da salvação bíblica, não é só uma família, existem outras famílias conectadas àquela. Eu gosto muito de ouvir a história do nascimento da igreja do Areal. Eu me batizei na igreja do Coab, que antigamente era a igreja do Areal, do Eldorado, agora é a igreja do Coab. Depois frequentei por muito tempo a igreja da Floresta e atualmente estou na igreja do Areal, certo? E eu conhecendo a história daquela igreja, ela é filha dessa igreja. Na verdade, praticamente Porto Velho inteiro é filho da igreja central de Porto Velho. É a primeira igreja de Porto Velho. Mas eu me lembro que a família, tinha uma família na Campos Sales, que é aqui da mãe do Éder, era sua mãe, não é? Como é o nome dela? Lunara, com R, G-U, Gunara, pronto, a irmã Gunara, tinha uma casa lá, e nessa casa tinha um poço, e você sabe que, você mais antigo, há cerca de algumas décadas atrás, nem todo mundo tinha poço no seu terreno, na sua casa, mas as pessoas iam lá tirar água do poço, não é isso, irmã? As famílias iam lá, na Campos Sales, é aquela casa lá ainda, não é? A mesma casa, ali na Campos Sales, depois da Rio de Janeiro, antes da Princesa Isabel, do lado esquerdo, tinha um poço e as famílias iam lá. E sabe o que a irmã fazia? Pregava, estudava a Bíblia com as pessoas. E as famílias começaram a ir, tirar água e estudar a Bíblia. E sabe o que aconteceu depois? Fundou-se um pequeno grupo, uma igreja, e hoje está lá a igreja do Areal. Quando você prega a mensagem, não se trata de uma pessoa, não se trata de uma família, se trata de uma coisa extraordinária que Deus vai fazer, e a gente não sabe aonde aquilo vai parar, aonde aquilo vai chegar. Amigos, nós temos essa missão, e eu quero te convidar essa manhã a participar dessa missão. Eu falei para você que o Elias, a qual Jesus se referiu, é o movimento adventista, que tem a missão de preparar um povo para encontrar com o Senhor. Mas eu quero dizer para você também que a igreja adventista do sétimo dia não é melhor do que nenhuma outra. Ser adventista do sétimo dia não é garantia de salvação. Ser adventista do sétimo dia não me torna, e nem a você, melhor do que ninguém. Pelo contrário,
É sim um privilégio, mas a responsabilidade é muito maior do que a gente imagina. Não é um privilégio apenas de conhecer a mensagem, mas a responsabilidade de viver a mensagem. Porque é quando a gente vive a mensagem que a gente vai conseguir pregar ela. É vivendo a mensagem que nós conseguimos pregar. E Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 9, no verso 27, tem uma advertência para mim e para você. Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 9, no verso 27, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Sabe quem é o remanescente, querido amigo? Querido irmão, você que está aqui assistindo, você que está em casa, eu não sei onde você está agora. Sabe quem é o remanescente? Você que é adventista e você que não é adventista. Você que aceita só o Antigo Testamento, você que aceita só o Novo, você que está me ouvindo agora, sabe quem é o remanescente? É quem vive pelo assim diz o Senhor. Vive a mensagem. Então, ser adventista não significa salvação. É necessário viver a mensagem. É necessário realmente amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos e viver a mensagem que temos. Não apenas conhecer, mas viver, introduzir pelo poder do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração, essa mensagem. E nós precisamos de ajuda para isso. Nós precisamos de ajuda. Nós não conseguimos sozinhos. A missão é grande, nós falamos sobre ela. É pregar no mundo inteiro. Como que isso vai ser possível? Mateus 24:14 deixa claro que a mensagem, o evangelho será pregado no mundo inteiro. Mas Deus não falou lá quem é que vai fazer. O meu papel é pregar para quem eu posso. Eu, Nailton Faustino, não vou conseguir pregar para o mundo inteiro, mas eu posso pregar para algumas pessoas. Você não vai conseguir pregar para o mundo inteiro, mas você pode pregar para algumas pessoas, e se você se colocar à disposição, com a ajuda do Espírito Santo, uma obra maravilhosa vai acontecer. Observa o que está no livro de Oséias, capítulo 6, no verso 3, é o último texto que vamos ler essa manhã. Oséias, capítulo 6, no verso 3, como nós devemos nos preparar para essa missão? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Essa é a promessa de Deus, assim como o sol nasce todos os dias. Você pode até não ver, ser um dia nublado, mas a promessa é certa, Jesus voltará. E está muito perto, e a promessa é que vai vir uma chuva sobre nós, a chuva serôdia. O Senhor vai vir como chuva, uma chuva que alaga para a salvação, e essa é a chuva do Espírito Santo. Eu não sei se você já plantou alguma coisa, mas quando você planta, vem a chuva, e aquela semente germina, brota, e nasce ali uma planta, uma árvore. Mas e se não tiver ali uma semente? A chuva cai, passa por cima da terra, só vai nascer o mato, o capim, e não vai nascer nada, porque nenhuma semente foi plantada ali. Querido amigo, querido irmão, hoje é o dia de nós buscarmos o Espírito Santo, de nós nos colocarmos à disposição dEle, para que a obra seja concluída. É um privilégio. Não existe obra mais incrível nesse mundo inteiro do que a pregação do Evangelho, e eu convido você a participar, se colocar à disposição, falar como Isaías: eis-me aqui. E Deus vai nos tocar com a sua brasa viva, tirar o pecado que há em nós e nos habilitar pelo seu Espírito Santo a pregar essa mensagem. Você quer participar? Você quer se entregar a Deus? Você quer se render ao Espírito Santo? Eu quero concluir a mensagem dessa manhã com uma canção. E essa canção fala disso. Essa canção fala que precisamos desse poder. Essa canção é o Deus da colheita. E a nossa irmã Adla vai cantar. Eu quero que você ouça e que você decida se render ao Espírito Santo, para você ser salvo e através da tua vida, você salvar a vida de outras pessoas. Ouça esta canção e se aliste neste exército da salvação.
ceifar. Essa semente foi plantada tempo atrás e no coração de muitos, por meio da oração, estão preparados. Guiá-los cabe a nós. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisas, servo eu serei. Enche-me com teu espírito e o coração com amor. Deus da colheita, diz-me aonde ir. Passa o tempo pra nunca mais voltar. Hoje se foi, não volta. Devemos despertar. Bem pouco tempo nos resta e poucos somos nós. Olha o mundo e tu verás, há muito o que fazer. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisas, servo eu serei. Enche-me com tua graça e o coração com amor. Aonde tu me guiares, Deus da colheita, Deus da colheita, irei. Deus da colheita, irei. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisas, servo eu serei. Enche-me com tua graça e o coração com amor. Aonde tu me guiares, Deus da colheita, Deus da colheita, irei. Deus da colheita, irei. Mestre, quero ser um discípulo teu. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus da colheita, irei. Você quer dizer isso para Deus? Você quer ser um discípulo? Ele vai te usar. Eu quero encerrar para orar. Vou contar uma pequena história. Eu tenho um casal de vizinhos. São amigos, amam meus filhos. Meus filhos têm uma amizade muito grande com eles. E de repente uma irmã da igreja me convidou para dar um estudo bíblico com alguém que morava próximo à minha casa. E eu não sabia quem era. Quando eu cheguei na casa, era a casa desse casal. Eles estavam há 32 anos na Igreja Universal do Reino de Deus. Nossos irmãos da Igreja Universal. Pessoas queridas. E eles eram orientados a não se misturar com os adventistas do sétimo dia. Não receber em casa. Era a orientação que eles tinham. De repente, eles olham a novela que está passando agora. A novela Gênesis. E quem foi convidado para ser o consultor da novela Gênesis? Um adventista do sétimo dia. E aí um estalo na cabeça. Como? Nós somos proibidos de se misturar com os adventistas, mas são os adventistas que estão orientando o que é certo, o que é verdade na novela. Nós precisamos estudar com os adventistas. Entraram em contato com o irmão Tergon, que está em Paraná. Ele ia providenciar alguém. Essa irmã da igreja do Areal é amiga pessoal deles, falou comigo. Estamos ali numa verdadeira maratona de estudos. De segunda a sexta-feira, toda noite, estudando a Bíblia. Eles estão com sede, estão com fome da palavra de Deus. E sabe quem é que fez isso? O Espírito Santo. Se você disser ao Deus da colheita, irei. Se você se colocar à disposição,
você vai ser usado por Deus e verá maravilhas, as maravilhas da salvação acontecendo pelo poder de Deus, pelo seu Espírito Santo e na graça de Cristo, você participando. Ore comigo agora, se essa é a tua decisão. Santíssimo Deus, nosso Pai querido, o Deus da colheita, a missão é árdua, é grande, mas o teu Espírito Santo foi prometido. E nós queremos dizer ao Senhor nesta manhã, que a nossa única chance é com o teu Espírito Santo. A obra é tua, mas nós queremos dizer que queremos agora nos colocar à tua disposição, para que o Senhor nos lave com o lavar renovador e regenerador do teu Espírito, e que o Senhor use a mim e a cada um neste momento que ora comigo, para que seja usado pelo teu Espírito Santo. Que cada um essa manhã receba a tua bênção, receba a tua graça, que a tua justiça seja derramada sobre todos, e que o coração de cada um de nós alcance o arrependimento, e que a cada dia, a cada instante, sejamos convertidos ao Senhor, para estarmos sempre contigo. Que os indecisos se decidam, que neste momento, aqueles que estão precisando se entregar, se entreguem, e que o Senhor seja vitorioso na vida de cada um. Isso é o que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.